Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor da Universidade Federal de Alagoas, economista Cícero Pérez. Ele nos faz uma análise sobre os impactos da reforma tributária aprovada inicialmente no Senado na economia do nosso Estado. Inicialmente, professor, quero agradecer a sua participação aqui no Frente a Frente. Creio ser importante a sua opinião sobre a necessidade dessa reforma, né? O que o senhor destacaria nessa questão e que mudanças devem atingir, digamos assim, os setores mais importantes da economia aqui do nosso Estado? Isso. Gorete, veja bem, a reforma tributária é uma articulação, é uma tentativa de mudança no sistema tributário nacional que já alcança a terceira década de negociação, de negociações no plural, na verdade, né? Então, por quê? Porque envolve o governo federal, o Senado, aliás, o Parlamento, né, nacional, os governadores, o mundo das prefeituras, a representação patronal, a representação dos trabalhadores, ou seja, dificílima composição para mudar a tributação nacional. E conseguimos, o Brasil conseguiu. O Senado aprovou recentemente, né, há poucos dias atrás, essa reforma, depois de 3 décadas de negociação, e resulta em alguns benefícios no conjunto, não exatamente somente para Alagoas, mas para toda a região Nordeste. Quais os mais importantes, né? São vários, mas o mais importante, sem dúvida, é o fato de que o imposto será cobrado no ponto de consumo e não mais no ponto de fabricação, de origem, né? Destino agora, né? A linguagem mais popular. E isso significa mais recursos para os estados. Por quê? Porque nós produzimos bem menos daquilo que consumimos. Quer dizer, nós não conseguimos construir na economia a produção necessária para abastecer todo o estado, então importamos muito. Como importamos, nós pagamos impostos para, principalmente, o Sudeste. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que foi criado um Fundo Regional de Desenvolvimento, que nos próximos 30 anos transferirá recursos mais adicionais, já são transferidos muitos recursos, né, não é novidade, mas que esses recursos têm como objetivo diminuir o impacto dessa mudança das transformações, mas também de servir de política de desenvolvimento regional. Que recurso é esse, né? Que novidade é essa? Novo fato, sim, o FDR, né, Fundo de Desenvolvimento Regional, ou FRD, alguns dependendo da hora que escreve, né? Então, ele começará a partir de 2028, com 8 bilhões de reais para os estados nordestinos, e vai crescendo até chegar a 60 bilhões de reais por ano de contribuição para o desenvolvimento regional. E Alagoas... Alagoas está incluída, claro. Está incluída no relatório do senador do Amazonas, né? Ele que é o relator do processo, ele disse que Alagoas receberá 2 bilhões e 700 milhões de reais ao longo desse período. É uma boa contribuição. É uma boa contribuição, mas não muda o cenário. Não, mas contribui. Como Alagoas é muito pobre, então todo tipo de contribuição sempre será bem-vinda, né? Terceiro ponto é um mecanismo chamado cashback. Olha só, parece snob, né, a expressão, uma expressão anglo-britânica, que diz o seguinte: os mais pobres contribuem na carga tributária, às vezes mais do que aqueles que podem pagar mais, né? Por exemplo, alimento, gás, energia elétrica. Então, o que vai acontecer? Se criará um mecanismo, por uma lei ordinária, né, no Congresso, de que as contribuições relativas ao consumo popular da população de baixa renda terá um retorno financeiro para essa população, Seria uma devolução. Uma cesta básica nacional. Isso. A cesta básica já é o quarto ponto. A cesta básica ela é calculada em 2 formas diferentes. Uma cesta básica estrita, né, de alimentos, remédios e todos os produtos que serão desonerados, né, ou esses produtos serão desonerados, na verdade. Não, né? serão tributados. Não serão tributados. E o segundo ponto é uma cesta básica ampliada, olha só, que para alguns determinados casos também receberá benefícios fiscais, benefícios tributários. Conclusão, para a população mais pobre, isso é uma belíssima novidade, uma boa novidade. Por quê? Porque vai diminuir as despesas com esses produtos básicos. Outros mecanismos também da reforma tributária, né, o fato de diminuir a carga geral, ou seja, uma série de mecanismos não tão diretos como esse também influenciarão a renda da população pobre, principalmente a pobre, porque no Nordeste, majoritariamente, nós somos pobres.
Pois é, o imposto sobre o imposto deixa de existir Deixa de também, existir, né? deixa de existir. E isso tem um impacto bem significativo. Sim, sim. Quando a faixa de renda, no imposto de renda, sobe um pouco mais, é um alívio para muita gente. Não pagar R$ 500, R$ 800 ao ano, mesmo que seja ao ano, é um ganho expressivo para muitas famílias cujo salário, cuja renda sofre imensas dificuldades de chegar até o final do mês. Há segmentos, né, que afirmam que os impostos que são cobrados no país podem encarecer a prestação de serviços, o setor de serviços. Isso. Pode ser o setor que vai sentir mais o impacto do que foi aprovado. O senhor concorda? Não, veja só, até agora, pelas alíquotas, pelos critérios escolhidos, né, haverá, como diz o principal pensador da reforma tributária, que é o Bernardo App, é um quadro, né, muito inteligente, trabalha no Senado, no Instituto de Contabilidade e Finanças, algo assim, criado no Senado. Ele diz que haverá uma neutralidade nesses gastos, nesses recursos, para que não aumentem também nas liberações, nas prorrogações, porque, é verdade, o componente da reforma tributária, ele é muito complexo, os componentes são complexos, porque, como foi resultado de muitas negociações, termina um pouco assim como fosse uma coxa de retalhos, né? Prorroga a indústria automobilística, corta aqui, levanta aqui, mas o fato, no análise final, é de que nós deveremos ter um resultado neutro, ou seja, uma neutralidade no aumento da carga tributária e das penalidades setoriais. Por exemplo, serviço não vai pagar mais do que comércio, o comércio não pagará mais que a indústria. O que haverá, sim, fundo de desenvolvimento regional, mas na verdade não é para nenhum setor, mas para uma região, ou para regiões mais pobres. Sobre o IVAS, que é um imposto sobre valor agregado, o que dizer? O IVA, ele é um avanço extraordinário, não é um avanço, é um modelo que dentro dos países capitalistas avançados foi adotado com sucesso, não é? Então, ele é um consenso também, tem as características técnicas, que não é para explicar aqui agora, mas haverá um avanço. Por quê? Porque o Brasil tem 27 unidades e cada unidade tem uma legislação própria de ICMS. Quer dizer, é um cipoal, né? Na verdade, muito difícil, né? É um rolo que você não consegue encontrar o fio para puxar e desenrolar Isso só atrapalha a economia. Só atrapalha, né? Exatamente. Por quê? Porque tem que ter um batalhão de gente trabalhando, não somente isso, e da insegurança, da incerteza. Segurança jurídica. Isso, segurança jurídica. Então, isso faz com que seja muito mais difícil, né? Você trabalhar tendo uma legislação por cada estado do que uma unificada nacionalmente. Quem ganha nessa questão da insegurança jurídica são os escritórios de advocacia, né? Exatamente. E o que é que acontece? Essa tensão diminui, não é? As secretarias estaduais da Fazenda trabalharão com mais agilidade, os empresários terão mais facilidades e também atendem uma demanda do mundo empresarial que é real, né? Não pode ter esse cipoal legislativo sobre a questão do tributo, porque só penaliza, na verdade, as pequenas e médias empresas. Pois é, observa-se que nesse contexto, Alagoas já está bem avançada nessa questão, digamos, tributária. Precisava de uma lei maior, né, para, digamos assim, funcionar como um guarda-chuva pelo que já existe de avanço no Estado, que é uma referência nacional. Sim, sim. Alagoas, ela atravessa, né, desde o ano 2012, 2014, 2016, algumas medidas aprovadas no plano do Congresso Nacional, Senado, né? Na época, no governo ainda 2012, Dilma, né? 2014 também, mas 2016 já era Temer. Então, medidas aprovadas, essas três medidas diminuíram muito, mas muito mesmo, a tensão que existia nas finanças alagoanas em relação à sua dívida com o governo federal. Ela diminuiu muito, mas muito expressivamente. Diminuindo essa dívida, Alagoas pode fazer também novas operações de crédito, ou seja, de tomar dinheiro emprestado, né? Para quê? Para fazer investimentos, que é uma necessidade do desenvolvimento. Azul, né? Exatamente, está no azul, porque melhora a condição financeira, aumenta a possibilidade de você acessar recursos em bancos internacionais ou bancos nacionais. Foi o que aconteceu. O segundo mandato, né, do governador Renan Filho teve muito essa característica, um momento muito bom de recursos. Por quê? Porque a dívida, o pagamento da dívida, na verdade, a dívida era grande, mas o pagamento diminuiu fortemente, mensalmente, liberando recursos para novos investimentos, melhorias, avanços, inclusive até aumentos salariais. Então, essa situação vem desde 2012, 2014, 2016. Essas medidas, esses pacotes aprovados, ajudaram muito, mas muito mesmo, as finanças alagoanas, dá uma certa que saíram... tranquilidade. Sim, sim, por quê? Porque a dívida no governo Teotônio Vilela Filho, ele terminou dizendo, não, isso é impagável.
Isso é uma afirmação dele. O Ronaldo Lessa também tinha dito, essa dívida é impagável. O Abílio, Luiz Abílio, que sucedeu o Ronaldo no intervalo até o TEL, também dizia é impagável. Quando o Renan assumiu, ele assumiu também com essa dívida impagável. Acontece que em 2012, 2014, 2016, alterações lá em Brasília, não que nós tenhamos resolvido solitariamente, não. Foi favorecer, sim. As medidas federais ajudaram muito as finanças alagoanas e nós temos um quadro favorável. Pois é, dentro desse quadro, do favoritismo desse quadro, que setores, digamos assim, estão mais flexíveis à nova tributação? Olha, Gorete, tem uma informação que é importante a gente entender. A economia alagoana, ela é muito pequena. O parque produtivo real nosso é pequeno, muito pequeno. A nossa indústria, a nossa construção civil, a nossa agricultura, esses conjuntos produtivos, não o comércio e o serviço, porque o comércio e o serviço não produzem riqueza, eles fazem circular. Quem produz riqueza o dinheiro é a economia. A economia é a riqueza criada, né? Ou seja, a agricultura que produz novas mercadorias, a construção civil, que tem um produto, edifício, casa, né? A indústria, principalmente transformação, esses são os grandes setores produtores de riquezas. São pequenos para atender a nossa economia. É uma economia pequena, é verdade. Mas todos os segmentos, isso que você pergunta, eles estão em transformação e em movimento, todos, sem exceção. Nessas 2 últimas décadas... Uma evolução. Uma evolução em transformações lentas, às vezes que demoram a ser vistas e percebidas, né? Mas o fato é que nós estamos com uma economia que todos os segmentos são móveis, estão se movimentando em alguma direção. Então, por exemplo, não é? Aí, se quiser, sempre nós perguntamos, como é que anda a agricultura alagoana? Pois é. Como é que anda a pecuária alagoana, né? Então, por exemplo, nós temos um grande setor, a pecuária, para a gente começar pela pecuária. A pecuária alagoana cresceu muito, mas muito mesmo, né? E hoje nós temos um rebanho gigantesco de 1.300.000 bovinos, 420.000 ovinos e caprinos, ou seja, cresceu. Mas cresceu fazendo um processo de especialização leiteiro. É uma potência leiteira Alagoas. 650 milhões de litros de leite. Qual o drama? É que não industrializamos esse leite. Esse leite migra para Sergipe e Pernambuco. Mas o fato... Fica mais caro comprar o leite produzido aqui que em outros... Isso, ele vem lá para cá. São Paulo, por exemplo. Isso, né? Então, o fato é que a nossa pecuária, que ocupa a maior área territorial, é uma atividade do campo, né, que mais ocupa espaço. Então, ela vem mudando, mas mudando significativamente. Este ano tivemos um anúncio de 2 grandes laticínios que se instalaram em Alagoas, que desenvolverão. Um já está praticamente funcionando, que é o UBL, lá em Batalha. E outra é uma empresa sergipana, que, aliás, compradora muito de leite alagoano, que ela se instalará também em Batalha com 2 grandes unidades. Então, isso é uma novidade positiva. Por quê? Porque fortalece. Produzir leite é bom, mas não é tão bom assim. O ideal é transformar o leite. Então, isso está mudando a pecuária. A pecuária de corte, não. A pecuária essa de carne ainda não tem um sentido empresarial. Pouco sentido empresarial. Ela continua sendo aquela pecuária antiquada, extensiva, de baixa produtividade, por isso que importamos quase toda a carne que nós consumimos, né? Uma parte considerável dessa carne que consumimos. No setor sucroalcooleiro, que é fatal, todo mundo fala dele, porque foi o fundador da economia alagoana, então ele se estabilizou, está estabilizado há muitos anos, há pelo menos uns 7, 8 anos, que está estabilizado em uma determinada produção, não vai crescer mais. Das 27 usinas, nós temos hoje apenas 15 funcionando, então esse setor estabilizou. Como estabilizou também o fumo já foi crescente na Arapiraca, diminuiu, tal como a cana diminuiu muito, diminuiu mais de 1/3 desses últimos 10 anos e se estabiliza. O fumo também se estabiliza. Só que tem um detalhe importante, na área de recuo da cana e na área de recuo do fumo, uma nova agricultura vem nascendo, essa chamada agricultura familiar. Ela vem crescendo muito fortemente e produtiva, muito produtiva, mas que ainda com as suas deficiências. Ou seja, o campo está em transformação. Pois bem, nós vamos dar sequência no próximo bloco e sobre essa evolução, professor. E chamamos agora o nosso primeiro intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o economista e professor da UFAL, Cícero Péricles. Nosso assunto, uma análise sobre as consequências da nova lei tributária aprovada no Senado e que vai repercutir em todos os estados. E Alagoas é o nosso foco no momento. Professor, durante a sua resposta no bloco anterior sobre o setor sucro-alcooleiro, um parênteses que eu gostaria de abrir é sobre o fato de a escolha, naquele momento, ter sido pela cana-de-açúcar e não pelo algodão, o ouro branco de Alagoas. Se a escolha tivesse sido pelo ouro branco, pelo algodão, o que seria de Alagoas hoje, na sua avaliação? Veja bem, o algodão ele chega tardiamente na economia alagoana. Ele chega no final do século XVIII, 1780, por aí, a partir daí. Então, quando ele chega, a cana já está instalada e a pecuária também, ou seja, todo o território já estava ocupado. Ele chegou tardiamente. Então, não houve muita alternativa, né? Por quê? Porque ele já encontra um ambiente favorável à agricultura e à pecuária. Mas, em tese, se estivesse no mesmo... Então, os exemplos do algodão, onde ele se instala, por quê? Porque o algodão é uma cultura muito mais democrática. E exige uma industrialização. Uma industrialização também têxtil, ele sustentou a indústria têxtil, ele criou muitas cidades alagoanas. O Agreste e o Sertão, não a Zona da Mata, que ela sempre foi dominada pela cana, mas o Agreste e o Sertão alagoano devem, mas devem muito, inclusive o tamanho da propriedade, o número de fazendas que existe, a sustentação da pecuária, a criação do parque têxtil, tudo isso decorre do algodão. O algodão foi um fator mas muito importante para a ocupação territorial e também para a criação dessa rede de cidades no Agreste, no Sertão, e o desenvolvimento de Alagoas naquele período. Pois é, a Associação Comercial, aquele prédio, diz Fundado bem o que foi por exportadores algodoeiros. A era do algodão isso, em Alagoas. Sobre os setores da economia atualmente que estão mais aquecidos e aí nessa expectativa de a reforma tributária se efetivar. Olha, veja bem, nós temos setores Alagoas dinâmicos, né, muito dinâmicos neste momento que estão atravessando, né, que chamam a atenção. Claro que a indústria de transformação em Alagoas, a indústria, aquela que produz as mercadorias, é muito pequena, muito pressionada pela concorrência, com muitas dificuldades para sobreviver, então ela tem um ritmo próprio meio lento, né? Inclusive diminuindo o número de unidades industriais nos últimos 10 anos. No sentido da construção civil, é o contrário. Essa está todo vapor. Expansão. Em expansão. E com a novidade. Na primeira década do século, esse segmento foi muito beneficiado pelas políticas públicas, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida, na construção civil de habitação. Não a pesada, que constrói estradas, pontes, também teve apoio. Então, o número de empresas e o número de trabalhadores cresceu muito na primeira década. Agora é diferente. Agora ela está sendo muito dinâmica em função da demanda privada por habitação na região metropolitana de Maceió. Olha, saiu essa semana o valor do metro quadrado aqui de Maceió. É o mais alto, veja só, mais alto que de Fortaleza, da região metropolitana, de que Recife e Salvador. O preço... A que se deve? Vários elementos, é uma combinação. Primeiro, sem dúvida, né, o impacto que foi negativo para a população, mas está sendo positivo para a construção civil, que foi o afundamento dos bairros pela Braskem. Isso gerou uma dinâmica de 15 mil famílias, que parte fica em Maceió, outra parte na região metropolitana. O crescimento de Rio Largo, de Satuba, de Marechal Deodoro, de Paripueira, se deve muito a essa expansão pressionada por 60 mil pessoas, que não é pouca gente, né, para esses bairros. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a própria inflação também do setor. Os últimos 3 ou 4 anos, a taxa inflacionária do setor da construção civil também foi muito alta. Terceiro ponto é de que existe, veja bem, quando esse setor começa a apresentar números favoráveis, existe uma atratividade, uma atração muito grande de investidores neste setor. Ou seja, esse mundo de edifícios que nós estamos assistindo, de habitações novas, de condomínios, ou seja, dessa expansão urbana que Maceió está atravessando, ela também tem um aspecto de investidores, investimentos. Por quê? Porque a valorização
Não somente o preço está alto, mas também como a taxa de valorização dos imóveis em Maceió hoje é mais alta, é o dobro da de Pernambuco, é o dobro da de Ceará, é o dobro da Bahia. Por que a gente sente esses estados? Porque são as grandes economias nordestinas, né? Seria Bem difícil. antes de Alagoas. Sim, sim. Pois é. A região metropolitana de Recife, ela é muito mais rica que todo o estado de Alagoas. No entanto, o preço do metro quadrado em Maceió é bem mais alto, mas muito superior, 40% mais alto que o de Salvador, não é? O preço do metro Uma quadrado... especulação está colocada também nessa questão, não? Existe um elemento do investidor, ou seja, essa notícia, por exemplo, é dada no plano nacional. A FIPZIP, né, que faz essa pesquisa, ela publica mensalmente o resultado e todos aqueles que fazem investimentos em imóveis, dizem, olha, é uma grande oportunidade. Então, parte desses imóveis está sendo vendido, parte deles está sendo vendida para investidores, não exatamente moradores, né? Para quê? Para futuras operações financeiras e comerciais. Né? Inclusive, Airbnb, que está criando agora uma discussão no setor imobiliário, ao afirmar o setor do turismo que esse tipo de acomodação não é favorável à indústria do turismo. Na verdade, se perde muito. Ainda tem outras questões relacionadas à segurança e tudo mais. Sim. Como o senhor vê? Veja só, o Airbnb não tem solução no sentido, a não ser que exista uma legislação federal brasileira decisiva, né? Como é difícil enfrentar o Google, como é difícil enfrentar as Big Techs, também é muito difícil enfrentar o Airbnb. Por quê? Porque ele tem uma capilaridade, tem um tipo de funcionamento que foge ao controle municipal, por exemplo, ou estadual, né? Então, dificilmente uma legislação estadual vai se impor sobre essa mecânica na prática, muito difícil, né? Segundo, que é uma criação muito original, muito dinâmica, né? Que oferece uma alternativa mais barata também, com várias qualidades, por isso que disputa esse mercado. No entanto, o setor de turismo alagoano, Gorete, de 2008 para 2022, segundo o balanço da própria Embratur, triplicou de tamanho. Veja bem, é muito difícil, né? Por quê? Porque você não lembra, mas eu lembro que nos anos 80 e 90 nós falávamos do setor turismo alagoano como potencial. O litoral mais bonito da América Latina, é o clima, tudo era muito bonito, mas era potencial. Esse potencial se transforma em material, ou seja, num bloco efetivo. Triplica de tamanho de 2008 para 2022, o número de quartos, o número de leitos, o número de pousadas, o número de hotéis, ou seja, a oferta hoteleira de Alagoas cresceu e o movimento no aeroporto internacional Zumbi dos Palmares. Com a perspectiva já próxima do aeroporto de Maragogi também. Exatamente. Então, de 2008 até 2016, novos passageiros crescem em número de 1 milhão de novos passageiros. Então, criou uma dinâmica e é um setor hoje que pesa efetivamente na economia alagoana. Você perguntou, setores dinâmicos, né? Então, o turismo e a construção civil são setores hoje que se apresentam como eixos dinâmicos dessa economia que está em mudança, em transformação. Pois é, quando se fala na construção civil, me vem à memória as críticas que o setor, vez ou outra, faz aos governos, mas com essas políticas públicas, as quais o senhor colocou, empresários não conseguem sobreviver muito sem a presença do Estado, né? Não. O setor, não conseguem. Não. Agora, veja só, Maceió, as Alagoas, né, na primeira versão 1, versão 2 do programa Minha Casa Minha Vida, conseguiu construir 121 mil imóveis em Alagoas. Todos da cadeia produtiva ganharam. E isso todos, né? Então o número de trabalhadores formais cresceu assustadoramente. Junto com isso também há um fenômeno que é bom destacar, né? O setor da construção civil ele também se modernizou nas relações trabalhistas. Ou seja, é um ambiente hoje completamente diferente de 20 anos atrás, completamente diferente. Ou seja, a qualidade da mão de obra, a fiscalização, é um setor moderno no sentido diferente. Evoluiu muito, né? Assim como também o turismo, né? Ele também faz evoluir o setor de trabalho dentro desse segmento. Então, são setores dinâmicos, representativos da nova economia alagoana. Por quê? Porque a nova economia alagoana, Gorete, ela é muito determinada pela população que se urbanizou. Ou seja, nós temos hoje 80% dos alagoanos vivendo em áreas urbanizadas. Isso modifica completamente a economia que era rural até 1980 e hoje ela é de atividade, setor de serviço, setor de comércio, construção, indústria, transformações, que tudo isso está, esse conjunto de atividades, ele fica integrado no mundo urbano, não é? Isso faz com que a dinâmica alagoana não seja mais do mundo rural, como era até 4 décadas atrás, mas já a economia
urbana. E muitos dos setores importantes. Por exemplo, dar aqui uma informação que é muito interessante. Nós temos hoje um setor riquíssimo, o mais importante da economia alagoana, que está no setor de comércio. Chama-se distribuidores. São 122 empresas associadas a uma entidade chamada ACADEAL, que é a Associação dos Distribuidores de Alagoas, que publica regularmente uma revista de distribuição a receita de cada um desses grupos. Não publica todos, 122, mas publica 50. Os 13 primeiros têm uma receita somada, né, de 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Veja, os 13 primeiros, né, são 120. Então, é o grande setor. Hoje ele é um setor que traz a mercadoria de Minas, São Paulo, Rio, vai para o seu CD, centro de distribuição, e coloca escoa para os 15 mil pontos de venda que nós temos em Alagoas. É o setor que organiza o setor de comércio. Quando eu vejo e tomo conhecimento de uma realidade como essa, não consigo entender como esses segmentos não se incorporam da responsabilidade compartilhada de investimento em programas sociais também. Isso, é um momento, veja só. Nós tradicionalmente tínhamos referência de poder econômico nas usinas e destilarias, ou seja, no setor sucroalcooleiro. Perdeu. Perdeu por quê? Perdeu porque não cresceu, perdeu porque diminuiu de tamanho e perdeu porque os outros segmentos da economia cresceram também em paralelo. Então ele foi ficando relativamente menor e vai perdendo espaço na economia. Esse segmento que nós acabamos de falar, que é o setor distribuidor, ele tem uma capacidade, aproveitou muito bem esses 20 anos, né, de consumo popular. Então eles entenderam perfeitamente que era o momento de explosão do consumo, da renda, aquela renda sem produção, a renda da Previdência, a renda do Bolsa Família, a renda do salário mínimo. Então, eles conseguem fazer esse atendimento popular ao longo desses últimos 20 anos. Todas essas empresas eram empresas pequenas ou médias. Começaram? E dispararam exatamente no século XXI. E é o principal hoje setor da economia alagoana, no sentido do volume de negócios, do pagamento de tributos, contrata mão de obra, é também um setor hipermoderno na sua atividade, com tudo que tem de tecnologia avançada nos Estados Unidos ou em São Paulo, esse grupo começa a assumir também na distribuição, não vê mais papel, são tudo conectado ao satélite. A tecnologia. Sim, essa distribuição em Alagoas, ela é exemplar, é moderníssima, né? Então, esse é o setor urbano, essencialmente urbano, que vai modificando, isso que você pergunta sempre, que a população não faz ideia, né? Não, por quê? Porque os números desse segmento, e pela tradição também, né? Ou seja, a gente sempre pensa no mundo rural, passou. Essa fase em Alagoas passou. Nós estamos assistindo à ascensão dos grupos urbanos, da hotelaria, da construção civil, da distribuição, dos setores modernos do setor de serviço, por exemplo, como a medicina. Nós temos um exemplo agora recente, um mês atrás, da inauguração de um centro médico aqui em Maceió, que poderia ser uma empresa competitiva no estado de São Paulo, na capital paulista, não é? Uma empresa grande, dinâmica, com muitas inovações, que era impensável isso há 2 décadas atrás, não é? E a rede cresceu, a rede de atendimento privado, da medicina, né? A rede pública. A ousadia também, né? Sim, também. Isso revela também que setores dinâmicos urbanos estão se impondo, e, claro, agora atendendo a sua pergunta, fatalmente essas empresas vão sim assumir um papel político mais importante. Segundo, também uma contribuição social também mais significativa. Evidentemente que os setores empresariais alagoanos têm um cacuete famoso, né? É de sempre querer uma reunião com o governador para bater impostos, para desonerar, para benefício, não é? Ou seja, quando não praticam algumas outras que extrapolam, né, o sistema legal. Mas o fato é de que muda essa riqueza faz com que esses segmentos passem a ter um peso maior do plano político e provavelmente, né, porque nós não temos uma bola de cristal, é de que passem a ter um peso também nesse compromisso social, até porque hoje há uma dominância politicamente correta, né? Isso, da ESG, né, do compromisso ambiental, com a gestão da empresa e também com a sociedade. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Cícero Péricles, professor da UFAL de Economia da Universidade Federal de Alagoas, e nos faz uma análise bem ampla, reforma tributária e a economia do Estado de Alagoas nesse contexto. Professor, em relação aos demais setores de serviços, o importante nesses segmentos é que a população, não é, vai ter uma, digamos assim, pode haver aumento e pode não haver. É o que se discute hoje no âmbito nacional. Havendo aumento da prestação do serviço financeiro para a população, não é nada sustentável, né? Não. Veja só, Alagoas tem um drama. A economia é pequena. A população é grande, né? 3 milhões e 200 mil pessoas no estado pequenininho. Nós temos uma densidade demográfica altíssima, né? E muita gente pobre. Efetivamente pobre. Como é que a gente mede a pobreza alagoana? Através de um sistema infalível, que se chama Cadastro Único das Políticas Públicas Federais, o CAD único, né? Então, nós temos 3 milhões e 200 mil alagoanos e 2 milhões de alagoanos inscritos no CAD único. É muita gente, correto? De cada 3 alagoanos, 2 estão no CAD único. É muita gente. É muita gente. E quando a gente olha também as famílias alagoanas, nós temos 1 milhão e 100 mil famílias. 1 milhão e 100 mil famílias. 560 mil recebem dinheiro da Previdência Social, grande parte não contributiva, ou seja, há uma transferência direta de renda através da Previdência. E mais 550 mil famílias recebendo Bolsa Família. Ora, 550 mil mais 560 mil é um número, o resultado da soma é maior do que o número de famílias. Mas temos ainda CRIA, que é um programa estadual para 180 mil famílias que recebem R$180 mês. Ou seja, o sistema de assistência social, ele é quase universal aqui em Alagoas, não é? Então, a pobreza é muito grande. E o IDH nosso é o segundo menor do Brasil, o analfabetismo também é muito alto, a renda per capita é muito baixa, a segunda mais baixa do país. Então, por tudo isso, nós precisamos enfrentar um drama. Qual é? Isso que você falou agora, fazer a economia crescer. Nós não podemos viver eternamente de Previdência, Bolsa Família, CRIA e outros favores, né, outras transferências de renda que são legais, mas que não pode ser eterno, né, eternizados. Né? Então, isso só se resolve com o crescimento da economia, ou seja, com o crescimento da agricultura familiar, com o crescimento da construção civil, da indústria de transformação, que fazendo com que esse sistema gere mais emprego, mais renda, mais tributos, mais dinâmica econômica, para poder gerar renda efetiva de comprar. Por quê? Porque senão nós vamos cair nesse drama da SPC Serasa, que você levantou. O SPC Serasa, nós temos 1 milhão e 100 mil famílias, 1 milhão e 300 mil pessoas com capacidade para trabalhar e 980 mil estão endividadas. Por quê? Porque existe um descolamento. Muitas vezes endividadas não com qualquer coisa supérflua, não. É com compra de comida da cesta básica. Isso. A renda muito baixa faz com que a população tenha esse grau alto, né, de endividamento. E como é que se resolve isso? Com plano de crescimento econômico, né? A verdade é essa, né? Então, não pode a sociedade alagoana eternizar esse de transferência de renda direta já é significativo, mas temos as outras políticas públicas também que custam muito ao governo federal, por exemplo, o SUS, Fundeb, outras políticas, né, que sustentam as prefeituras alagoanas, Gorete, vivem das transferências de recursos federais, principalmente do FPM, e a sociedade vive de políticas públicas também federais. O Estado tem perdido também com a transferência. Sim. Aí veja bem, então a presença do Estado, ela ainda é muito pequena, das prefeituras quase difícil a prefeitura fazer políticas de desenvolvimento e crescimento, porque os seus limites financeiros são muito grandes. Por exemplo, uma prefeitura pequena, ela não pode tributar. O seu sistema de tributação, ele é deficiente naturalmente pela pobreza intensa de cada uma dessas localidades. Então, daí a nossa dependência federal, que é muito, muito forte. Historicamente forte. Forte, muito forte, né? Qual a saída, professor? Crescimento econômico, ou seja... Mas em que setor alavancaria esse desenvolvimento? O que gera renda, gera emprego imediato. Por exemplo... Indústria. A indústria alagoana, ela cresceu muito. Em 2005, o Sebrae faz uma publicação que diz que nós temos 5 mil empreendimentos, micro e pequenas empresas, no total, né? E quando o Sebrae agora publica, o mesmo Sebrae publicou, diz que tem 62 mil, ou seja, houve um crescimento. O que é que acontece com esse setor industrial? Nós temos 15 mil indústrias em Alagoas, entre os MEIs
micro e pequena empresa e as grandes e médias unidades. Desse conjunto inteiro, nós temos 15 mil. Falta política industrial, não temos política industrial para o Estado. Por quê? Porque existem outras urgências. O Estado, a máquina pública estadual, ela é pequena também. A sua receita é pequena para enfrentar tantos problemas. Então, isso define prioridades. E a política industrial não é uma prioridade. Não pode ser uma prioridade. Prioridade é a pessoa. Né? Isso, tem outras urgências, segurança, escola que não funciona, saúde que não funciona, transporte, ou seja, as demandas são mais reais e mais urgentes. Segundo ponto é o seguinte, a agricultura familiar, ela é grande empregadora de mão de obra e responde de imediato ao volume de produção. Ou seja, se você coloca recursos na agricultura familiar, você, 6 meses depois, 1 ano, você já tem um caso concreto agora do crescimento da agricultura nossa, Gorete, que foi o milho. O milho deu 2 saltos nesses 2 últimos anos, que chama a atenção, inclusive, da própria Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. O que é que está acontecendo em Alagoas? Investimentos, poucos investimentos, mas que resultam muito em crescimento econômico e mais, evita que Alagoas importe de outros estados alimentos. Aquilo que pode produzir. Isso. Aqui. Nós temos um rombo com os demais estados brasileiros, anual, no ano passado, em 2022, de 32 bilhões de reais. Quanto? 32 bilhões de reais. O que nós vendemos, o que nós compramos, gera um déficit aqui no estado de Alagoas de 32 bilhões. Mas 32 bilhões, o que significa? Metade do PIB alagoano. Então, é muito. Por quê? Porque nós temos um parque industrial pequeno, uma agricultura limitada, não é? Toda a riqueza nossa é muito pouca para evitar esse processo. Pois é, percebemos o esforço do governo para trazer indústrias para o estado. Isso. O que acontece que, de fato, um setor que visivelmente vai dar essa autonomia ao Estado, não acontece? Veja só, nós temos um sistema de tentativa, né, de atrair empresas, chama-se Prodesim, um programa de desenvolvimento industrial, e também uma lei de incentivos fiscais, mas ela é insuficiente. Por quê? Porque a empresa que quer vir para o Nordeste, ela visita da Bahia ou Maranhão e vê a melhor alternativa, e nessa melhor alternativa ela se instala, né? E como é que ela se instala? Pelo tamanho do mercado, pela infraestrutura, pelas condições também do Estado de responder a algumas demandas. E, claro, Alagoas não pode competir com o Ceará, Pernambuco e Bahia, que são os grandes players econômicos nordestinos. O que é que nós poderíamos ter? Uma política industrial, de desenvolvimento industrial, evidentemente respeitando, né, o orçamento estadual. Para quê? Para que nós passássemos a ter maior produção na agricultura, na transformação, na construção civil. Isso dinamiza o comércio, setor de serviços e evita, principalmente, as importações. Nós somos nesse aspecto, nós levamos um banho, né? Ou seja, nós não conseguimos vender lá fora e temos constantemente, compramos água mineral, compramos papel higiênico, compramos tudo que poderia ser viabilizado aqui se nós decidíssemos ter uma política industrial. Isso eu acho que é o próximo passo, né? O primeiro passo é a criação dessa infraestrutura, que foi relativamente bem sucedida, também o ataque às questões sociais mais urgentes, mas a política de desenvolvimento econômico é também urgente, tanto quanto a primeira. E agora uma reforma tributária, né, que pode garantir, melhorar as condições de vida, né, de quem trabalha, produz, investe e consome, que é o mais importante. Sim. A reforma tributária vem nessa direção. O plano, o Fundo Regional de Desenvolvimento ajuda-se nessa lógica. E mais, ele acaba com uma perversidade muito grande, que é essa guerra fiscal. Ou seja, Alagoas faz renúncia fiscal, Alagoas renunciar à fiscal, sim, faz. Para quê? Para atrair algumas poucas fábricas, algumas poucas indústrias. Algumas bem-sucedidas, outra parte não. Mas com o fundo, isso desaparece, então nós vamos ter que criar condições de mercados competitivos para atrair novas empresas. E, paralelo a isso, desenvolver o nosso parque industrial. Ou seja, as pequenas indústrias alagoanas precisam de apoio, sim, então teremos que ter apoio. Os microempreendedores podem sonhar em ser um microempresário, sim. Os MEIs podem, sim, ser um microempresário. Um microempresário pode ser uma empresa de pequeno porte, sim, desde que nós tenhamos uma política de crescimento e uma política industrial. Para ontem, professor? Para até ontem. Anteontem. Pois bem, nesse sentido, com a questão da reforma tributária em discussão, nós vimos que Federação das Indústrias, empresários em geral, construção civil, todos se reuniram e esses setores, tendo esse entendimento de que a reforma é solidária, é justa, né, na medida do que foi possível no Congresso se estabelecer. O senhor acredita que o tempo que está colocado para colocar em prática
É suficiente? Sim, sim, sim. É um processo difícil, complexo, né? Porque é uma mudança num sistema já antigo, né? Com muitos, assim, como nós falamos aqui, um cipoal. Então, você vai transformar isso, mas não pode ser um processo repentino. É um processo de implantação lenta. Tanto que essa ideia do fundo, ela está projetada para os próximos 30 anos, né? Projetada para os próximos 30 anos. Pode ser até antes, né? Pode ser antes, mas o projeto, exatamente, né? Agora, como ela vai destrinchar, vai desconectar esses laços todos antigos, então será um processo ainda complicado, que vai exigir legislação particular para cada caso desse, mas o fato é de que se cria um clima, isso que você falou agora, um clima muito positivo nesse entorno, nessa discussão sobre a reforma tributária. Por quê? Porque é uma necessidade que setores empresariais e de trabalho concordam, que prefeitos e governadores concordam, que o parlamento estadual e federal também concordam. Portanto, agora, a negociação é que demorou muito, né? 30 anos. E tem que ser sustentável, né? Porque não adianta cobrar, Sim. tributar Sim, um sim, produto sim, da cesta sim. básica e ter algo como um jet ski sem tributação. Não. E muitas tem que ser outras. justa. E principalmente a desigualdade regional. Né? Então, o Brasil não pode ter desigualdade social. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizia que o Brasil era um país capitalista desenvolvido, com imensas desigualdades regionais e profundas diferenças sociais. Ele dizia, né? Que o enfrentamento tinha que ser por aí. É interessante, né? Porque era um sociólogo e um ex-presidente que dizia isso, que diz isso. Então, o Brasil continua nesse mesmo processo, precisando resolver suas questões regionais e as suas profundas desigualdades sociais. Hoje, na questão tributária, o grande problema está na tributação de consumo, né? Do consumo. Aí veja bem, por quê? Porque 60% do PIB brasileiro ele é medido pelo consumo das famílias. Porque não adianta você produzir cama e não vender. Não adianta produzir salsicha e não vender. Então, o consumo é quem define essa dinâmica. Na ponta aqui, ele vai puxar, ele vai determinar o que nós devemos produzir. Quando você facilita a renda, e nós sabemos disso aqui em Alagoas, né? Quando nós assistimos à entrada desses programas sociais na primeira década do século, vimos as transformações que aconteceram no comércio dos municípios, no comércio de bairro. Não existia esse comércio de bairro em Maceió há 20 anos atrás, que pulula, não é? Não existe mais nenhum bairro em Maceió que não tenha um sistema de comércio e setor de serviços complexo. Não tem mais nenhum município, você pode chegar em Poço das Trincheiras, em Belém, não é? Lá em Pindoba, municípios pequenos, né, inexpressivos no sentido da população, mas que também têm uma representação comercial e de serviço significativa que vem de onde? Dessa renda. Então, portanto, a renda, o aumento da renda, o aumento da dinâmica econômica é que determina o nosso futuro melhor ou pior. O senhor é otimista? Muito. Sempre, né, professor? Sempre, porque se nós atravessamos muitas dificuldades, como nós a conhecemos, né, e conseguimos chegar onde nós chegamos, é porque é possível construir um país diferente, mais rico, dinâmico, tudo isso. Mais rico até porque as suas potencialidades já são reconhecidas, né? Plenas. Quando você nada espera, se descobre petróleo no Amapá, capaz de atender o mundo, quer dizer, é um país fenomenal. Exatamente. Então, não é esse país que vai ter futuro negro, né? Pelo contrário, futuro difícil, negro nessa visão superada. Exatamente. Né? Então, um futuro difícil, né? Então, não, acredito que vamos melhorar e muito a nossa história daqui para frente. E as próximas gerações. Que serão beneficiadas por essas políticas e por essa nova riqueza. Professor Cícero Péricles, lamento informar o término da nossa entrevista. Foi um prazer. Uma alegria. É sempre uma base de conhecimento que é colocada de uma forma tão didática. Não é à toa que o senhor é professor. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Não, só de agradecer e dizer o seguinte, de que essa tribuna aqui, o Frente a Frente, ela cumpre um papel extraordinário, que é de colocar de forma tranquila, não pelo rápido noticiário, né, de alguns poucos segundos, mas um momento de reflexão sobre a nossa realidade e sobre nossas possibilidades. Então, você está de parabéns também. Obrigada. O senhor é que está, que promove essa condição da entrevista. Obrigada, com o seu conhecimento. Obrigado. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.